Vamos fazer a análise desse caso. Fica comigo nesse vídeo. Ontem o cara falou que eu tenho prazo de validade. Aí eu falei pra ele, tá bom, mas o que você quer que eu faça com essa informação? Que eu pegue o primeiro cara que esteja interessado em casar ou ter filho, ou mesmo que não esteja interessado, que eu simplesmente faça um filho nele? Eu não entendi o que eu faria com essa informação. Aí ele não soube me responder. Eu falei, você falar pra mim que eu tenho prazo de validade, você pelo menos tem que dar uma solução. Vai casar comigo? Você vai dar esse check na minha vida? Do tipo, beleza, cumpri com o meu papel de mulher, de casar e ter filhos. Aí ele falou que não, porque as mulheres depois de 30 anos, elas têm muitos critérios. Falei pra ele, eu dei match com você, mesmo você escrevendo lá no sua bio, de que você não pegava uma mulher com mais de 65 quilos. Então, beleza, você tem seus critérios. Aí ele falou assim, não, mas eu só coloquei aquilo porque tem mulher que coloca que não quer homem com menos de 1,80. Eu falei, eu não sou essa mulher. Então, não é questão de ser criteriosa. Não é sobre só ser criteriosa. Porque se eu tenho muito critério, é um problema. Se eu não tenho critério nenhum, você não tá escolhendo certo. A culpa é sua. Então, sempre vai ser culpa minha. Ele falou também que tá cada vez mais difícil encontrar mulher feminina. Falei pra ele, olha, eu acho que a mulher é feminina quando o homem tem uma posição mais masculina. Por exemplo, eu estou de salto, eu quase caí algumas vezes, você não ofereceu ajuda para que eu pudesse caminhar melhor, tipo, me dar a mão, me dar o braço, você não ofereceu. Você não abriu a porta para mim, você não escolheu o lugar que a gente iria sair, porque quando eu te perguntei, quando você me chamou para sair, eu perguntei para você aonde a gente vai, você falou para eu escolher. Eu falei, não, eu prefiro que você sugira. Então você não é um cara liderante naturalmente, pelo jeito. Então como que você quer que uma mulher esteja feminina perto de você se você não lidera? Que naturalmente, hoje em dia, por eu ter tido uma criação em que eu preciso correr atrás, que eu preciso fazer pra mim, por mim, eu vou acabar exercendo a liderança e não sendo tão feminina quando o cara do meu lado não é tão liderante. Então eu fiquei sem entender na hora, porque eu fiquei assim, tá, tipo, você quer uma mulher feminina, mas você não é um cara cavalheiro, masculino, que toma a frente, que toma a liderança, que cuida. Como que eu vou ser feminina perto de você se você não tá fazendo o seu papel? Então eu acabo tendo que fazer o seu papel, entendeu? Tô fazendo por você e por mim. Mas tudo bem, ele nunca mais vai ser comigo, obviamente. É muito chato esse tipo de discussão, eu não queria ter esse tipo de discussão. Ah, Vamos analisar esse caso? Nossa, parabéns para você, minha querida. A gente não te conhece, tá? A gente pegou esse vídeo aqui na internet aleatório, mas eu já gostei, acho que você foi bem coerente nas suas palavras. Ele foi uma pessoa desagradável, sobre isso que eu falo, ele não é um homem de valor, né, amor? Olha, assim, já começa a história. Eu já eliminaria ele, se fosse vocês mulheres, na hora que ele falar assim, porque põe o limite de altura, eu coloquei o limite de peso. Ah, para de ser Enzo, para de ser moleque. Isso é coisa de gente infantil. Aí você já vê a imaturidade desse cara. Já nessa fase, aqui que fazer assim, ó, corta, entendeu? Óbvio. O problema é que os homens não estão sabendo se comportar como homens de valor. Um cara de valor ia dar um braço, ia ser gentil, ia abrir uma porta do carro. Muitos homens estão aprendendo aí a fazer isso lá. Sabe o que esses homens estão aprendendo? Esses caras tóxicos estão aprendendo a fazer isso para enganar as mulheres. E o cara bacana, às vezes, fica meio perdido. Também tem essa história do que você não pode fazer nada, que a pessoa pode te criar um problema para você. Mas a questão aqui não é essa. A questão é, cara, faça a gentileza, seja um cara gentil, seja um cara que vai olhar, vai querer proteger. Nessa hora ela vai falar, pô, tem um cara protetor aqui. E ela não vai ter que assumir esse papel da mulher forte, da mulher guerreirona, que precisa estar sempre resolvendo as coisas. Isso não pode acontecer. E vocês mulheres também aprendam a receber esse carinho que os homens têm para dar, que muitas vezes ele vai fazer isso e aí vocês falam, não precisa, eu já sei, eu faço sozinha. Então aprender a receber também. Quero apontar uma coisa interessante, que antes de eu conhecer o Daniel, quando eu estava solteira, antes de eu sair com uma pessoa, que nem ela foi pro encontro, antes de eu sair com o cara, eu já tinha feito um checklist enorme na minha conversa. Então eu já tinha perguntado ali mais ou menos a região que morava, saber se era muito longe, porque na época eu morava em São Paulo. Eu olhava os valores, eu fiz até uma listinha enquanto estava ouvindo, tá? A questão de lado político, porque são valores diferentes, religião, para ver se batia mais ou menos a visão. O papo da pessoa, se é um papo gostoso, leve, agradável, que você consegue ali ter paz, né? Ao invés de ter uma tensão de saber o que você vai escrever para a pessoa. Eu também vi se a visão do rapaz era uma visão autorresponsável. Por que ele ficou tentando fazer na conversa com ela? Jogar a culpa para ela, jogar a culpa para ela, jogar a culpa para ela. Então você percebe que é um cara tóxico, né?
ele já tem alguns traços aí de toxicidade. E os assuntos e gostos, tudo isso você filtra antes, para aí sim você marcar o encontro. Antes de eu conhecer o Daniel, nós conversamos 30 dias, todos os dias no WhatsApp, nas mensagens, eu vendo, ele analisando, ele respondendo, a gente interagindo todos os dias, para poder ter certeza que era uma pessoa que tinha um alinhamento para a gente poder sair. Eu não gastava o meu tempo à toa com gente idiota e ficava marcando date com gente que eu não fiz uma filtragem antes. Não sai com o cara se você não fizer uma filtragem, porque se ele tem uma coisa que você não gosta, se ele tem um comportamento que você não gosta, já arrisca, não é essa pessoa da sua vida, tá? E para vocês meninos, tá muito na onda essa questão da feminilidade. A mulher, para ela ser feminina, precisa desse homem masculino. Exatamente. Tá? Eu não conseguiria ser feminina se eu não tivesse um masculino que assumisse o seu papel. A mulher, ela quer se sentir protegida. Aí vocês vão falar assim, mas é que tem as mulheres que não querem. Ok, então você está falando de uma mulher que está em desequilíbrio com essa energia feminina. Mas está um discurso muito grande. Vocês não são femininos, vocês não são femininos. Então aí está uma acusação. E elas, vocês não são masculinos, vocês não são masculinos. Então vamos parar com essa discussão de criança imatura e vamos realmente assumir cada um o seu papel e estar em paz com isso. E às vezes precisa tratar mesmo. Precisa estar em paz com essas energias, estar em paz com o passado. Se eu tive um problema com o masculino no meu passado, eu vou carregar isso para os meus relacionamentos. Assim como vocês, homens, tiveram dificuldade com o feminino no passado, vai trazer muitas questões de conflito com o feminino